O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem constantemente o rosto de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, o Evangelho começava com uma pergunta dos discípulos que revela muito aquilo que é o nosso espírito. Qual era a grande pergunta dos discípulos ao Senhor? Quem é o maior? Quem é o mais importante no reino dos céus? De facto, isto acompanha-nos. Nós procuramos ser sempre, ou queremos ser sempre, os maiores, destacarmos-nos no meio dos outros. Termos, de alguma forma, uma especial atenção dos outros por aquilo que percebemos ser o nosso valor ou a nossa importância. Quem é o maior no reino dos céus? E é interessante a forma como Jesus responde, porque Jesus perverte completamente a pergunta e diz: não é isso que importa. Não importa quem é o maior. Importa a grandeza diante de Deus. Essa é a única grandeza que realmente importa. Quem é que é grande diante de Deus? Não é quem é que é o maior entre nós, é aos olhos de Deus onde é que está a grandeza, a verdadeira grandeza, aquela que devemos procurar. E por isso, nesse contexto, Jesus exorta-nos a sermos grandes diante de Deus. Mas deixa-nos também perplexos, porque diz-nos que essa grandeza encontra como exemplo maior as crianças. Se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Foi isto que escutamos. Uma resposta de Jesus que de facto nos deixa perplexos. Devemos procurar a grandeza diante de Deus e o modelo dessa grandeza são as crianças. Ora, hoje no santuário, dizia-vos no início, nós celebramos duas crianças, Francisco e Jacinta, que a Igreja reconheceu como grandes na santidade, isto é, grandes diante de Deus. E os santos Francisco e Jacinta Marto, os santos Francisco e Jacinta de Fátima, são as duas crianças que Jesus põe hoje diante de nós como os maiores do reino dos céus e por isso como aqueles que devemos imitar. Eles são para nós a imagem daquela santidade ao pé da porta, para utilizar uma expressão do Papa Francisco. Santidade ao pé da porta, isto é, uma santidade próxima de nós. Às vezes temos uma ideia de santidade bastante esotérica, diferente daquilo que é a nossa vida. Imaginamos os santos
como umas criaturas um pouco estranhas. Ora, contemplar os santos Francisco e Jacinta é, antes de mais, percebermos que a santidade, essa grandeza diante de Deus, é algo que é próximo da nossa vida. Eles são um testemunho dessa santidade geograficamente próxima, geograficamente do lugar onde nos encontramos, temporalmente próxima, mas, sobretudo, são o testemunho de uma santidade possível. Uma santidade possível, que percebemos na simplicidade das suas breves vidas. Contemplar o seu exemplo ajuda-nos a compreender que a santidade é a nossa vocação de cristãos, que é isso que somos chamados, é a grandeza a que devemos aspirar. Na primeira aparição de Nossa Senhora, neste lugar, em maio, o mês que estamos a viver, em 13 de maio de 1917, Nossa Senhora perguntou aos 3 videntes: quereis oferecer-vos a Deus? E a resposta dos pastorinhos, clara e firme, sem hesitações nem reservas, foi: sim, queremos. Quereis oferecer-vos a Deus? Sim, queremos. E esta resposta transformou as suas vidas de forma decisiva. A partir daí, nada mais foi igual. Esta resposta simples e convicta evoca a resposta do jovem Samuel, que assim que ouviu o Senhor chamar, respondeu de imediato: aqui estou, Senhor, pois me chamastes. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta, como ouvimos na primeira leitura. Mas a resposta dos pastorinhos evoca, sobretudo, a resposta de Maria, a resposta de Nossa Senhora na Anunciação: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Oferecer-se a Deus, como pede Nossa Senhora, é exigente. Oferecer-se a Deus implica o esforço permanente de superar a tendência tão natural em nós de nos fecharmos no nosso ego, nos nossos interesses. Oferecer-se a Deus implica, por isso, sempre esforço, sofrimento, como Nossa Senhora também lhes recorda. Quando respondem sim, queremos, Nossa Senhora diz-lhes: e depois ter muito que sofrer. Porém, Deus nunca deixa que faltem as forças àqueles que sinceramente aceitam fazer da sua vida uma oferta ao Senhor, como os santos Francisco e Jacinta fizeram. E por isso Nossa Senhora os conforta, se lhes diz: e depois ter muito que sofrer, acrescenta: a graça de Deus será o vosso conforto. O que encontramos na vida dos santos Francisco e Jacinta, estes pequenos grandes santos, é esta preocupação constante de viverem de modo muito concreto a entrega a Deus, a doação de si mesmo a Deus e, consequentemente, aos outros. Reparem, é muito fácil nós darmos coisas a Deus. Aliás, é fácil até darmos tempo a Deus. Queixamos, cruzamos pouco, temos pouco tempo, mas é relativamente fácil encontrar alguns momentos que damos a Deus. O difícil e exigente é fazermos que a nossa vida seja uma oferta a Deus. E é nisso que os santos Francisco e Jacinta são um exemplo incrível para nós. Esta é a atitude a que também nós somos chamados. A atitude a que Nossa Senhora convidou os pastorinhos aqui em Fátima e nos convida hoje, a cada um de nós. E se o fizermos, também nós seremos grandes diante de Deus, que é a única grandeza que importa. A única que importa. Como eles, Nossa Senhora pergunta a cada um de nós hoje: quereis oferecer-vos a Deus? A resposta dos santos Francisco e Jacinta transformou as suas vidas e fez deles modelos a imitar. Imitemo-los na resposta, não tanto por palavras, mas na resposta que a nossa vida possa dar.